que é o tema principal da nossa aula de hoje. Vamos lá. Dentro do nosso método diagnóstico em 5 passos, a gente tem os detalhes de como é que você faz para medir como é que você faz um diagnóstico em 5 passos quando a falha é na linha 50 do motor de partida. Porque eu não sei se você percebeu lá no começo da aula, mas a carcaça é um negativo direto. O positivo linha 30 é um positivo direto. A única linha que muda de carro para carro é a linha 50. É a linha que vem da chave de ignição ou que vem do módulo. Então vamos lá agora para o nosso trabalho aqui do como é que eu faço para utilizar o esquema elétrico para encontrar uma falha no chicote, no diagrama, na ligação que alimenta a linha 50. Vamos lá. Muito bem. Aqui a gente tem uma ligação de um Voyage 2008. Eu tirei essas imagens do esquema do Voyage. Como é que é a ligação do Voyage 2008? Que é 2008, 2011, 2013, a ligação é muito parecida, tá? Que é justamente essa linha da Volkswagen que está dando um problema já de algum tempo, da partida ficar pesada às vezes, né? Então, aqui está o diagrama elétrico desse carro. Como é que funciona? Aqui você tem o motor de partida representado, aqui nessa parte, ó, motor de partida. Aqui você tem a ignição, chave de ignição. Aqui você tem um fusível maxi, aqueles fusíveis que ficam ali no pé da bateria. E aqui está a bateria em si, que é a bateria. A parte verde é a massa, ou seja, a lata do carro está aqui. Legal. Vamos fazer uma série de medidas aqui. Vou trazer um exemplo com a caneta de polaridade, mas que você pode fazer com qualquer equipamento. Você pode fazer com multímetro, com a caneta ou com osciloscópio, com qualquer ferramenta que meça a tensão. Como é que seria a distribuição se eu fosse medindo nos pontos ao longo do circuito? Vamos imaginar que o circuito esteja perfeito. Presta muita atenção nessa parte porque eu vou fazer perguntas para vocês agora, tá? Vamos imaginar que a linha 50 do motor de partida esteja perfeita. Quais seriam as medidas que eu vou fazer? Eu tenho um positivo nesse ponto aqui, que é o pino 50 do motor de partida. Eu tenho um positivo lá no pé do fusível, na entrada dele, porque ele tem uma conexão direta com a bateria. Ele tem um positivo na saída do fusível. Um positivo na saída da chave. E um positivo na entrada da chave. Agora que vem a técnica, tá, pessoal? Agora que vem o detalhe. Toda vez que você for fazer um diagnóstico do diagrama elétrico, você passa sempre por 3 etapas dentro do método que a gente vai trabalhar. Primeira etapa do diagnóstico é o domínio. O que é o domínio? É você saber o que tem que acontecer antes de medir. Tem mecânico, tem eletricista que mede, deu 12 volts. Ó, professor, deu 12. Tá certo, dá 12? Tem que dar 12 volts? Antes de medir, você já tem que saber o que tem que acontecer, que foi o que a gente acabou de fazer. Eu mostrei para você as medidas do circuito em perfeito estado. A segunda etapa, dessas 3, a primeira etapa é o domínio, saber o que vai acontecer antes de medir. A segunda etapa é justamente a medição de pontos fáceis. Começa pelo simples. O simples depende de carro para carro. Tem carro que você medir o motor de partida é muito fácil. Você medir o fusível é muito fácil. Medir um relé é muito fácil. Sempre começa pelo fácil. Um erro de quem está iniciando agora é o seguinte: a partida não está funcionando. Já desmonta as capas da chave, vai medir a chave lá, já desmontou peça, já deu trabalho. Começa pelas partes simples. Muitas vezes é nas partes simples que o problema está presente.
Vamos ser real aqui, vamos ser dia a dia. As peças de fácil acesso, elas têm fácil acesso por um motivo. O motivo é que elas são as peças que mais dão problema. Já pensou se fosse difícil chegar até o fusível? O fusível está fácil de você medir porque ele é uma das peças que mais dá problema. Inclusive ele foi feito para isso. O fusível foi feito para dar problema. Para que outras peças não deem problema. Não falhem. É melhor o fusível falhar do que o resto. Então, diagnóstico utilizando o diagrama. Primeira parte, dominar. Tem que saber ler o diagrama. Tem que saber o que vai acontecer antes de acontecer. Segunda parte, medição de pontos fáceis. Meça o fusível, meça o relé, meça o motor de partida, que são pontos de fácil acesso físico, tá fácil chegar até lá. E o terceiro passo é o seguinte: se você mediu os pontos fáceis e você não encontrou nenhum problema, esses pontos fáceis já vão te dar alguma dica. Mas de qualquer forma, agora você vai ter que fazer uma varredura. Você vai medindo ponto a ponto, saindo da carga até chegar na bateria. Ponto a ponto. Isso é a varredura. Então, dentro do diagnóstico em 5 passos, para cada situação, você resolve o problema em até 5 passos, em carga e partida. Nos casos que envolvam diagnóstico de diagrama, não são nem 5, são só 3. Primeiro passo, domina. Segundo passo, ponto fácil. Começa pelo fácil. Terceira etapa, varredura. Muito bem. Espero que tenha ficado claro essa parte. Vamos lá então para as perguntas agora. Vamos ver se vocês vão conseguir acompanhar aqui. Se não conseguir, tudo bem. Mas vamos lá, vamos ver se vocês vão conseguir acompanhar as medidas. Vamos dizer que chegou um Voyage para você, um Gol, um Saveiro, que tem esse esquema elétrico. E vamos dizer que você faça as seguintes medidas no diagrama. Foi lá no motor de partida e fez essa medida aqui na linha 50. E ao longo do diagrama você se deparou com esses valores, com essas medidas aqui. Tudo bem? Então, um desafio aí, uma questão. Chegou o carro para mim, dei partida, motor de partida não reage. Aí eu medi ao longo do circuito essas 5 medidas aqui. Essas 5 medidas. Coloca aqui no chat onde é que você acha que está o problema desse carro. Põe aqui no chat, por favor. Vou gravar aqui. 1 minuto, vai. 1 minutinho para vocês colocarem aqui no chat. 1 minuto não, 30 segundos, né? Coloca aqui no chat. Qual é o defeito desse carro? Perfeito, pessoal. Vamos lá para a correção agora. Comecei pela... Foi fácil essa, hein? Primeiro, eu gostaria que vocês prestassem atenção na sequência das medidas que foram feitas. Não só nas medidas realizadas, mas na sequência. Percebe o seguinte. Primeiro, a primeira medida foi no motor de partida, na linha 50. Para a gente saber que era a linha 50 que estava faltando. Depois que a medida da linha 50, que é uma medida fácil acesso, tá fácil chegar até lá. Medir lá, não tem linha 50, eu já sei que o problema não está no motor de partida, eu já sei que a falha está na linha 50. Qual que é o próximo componente de mais fácil acesso? Nesse caso, tá? Aí você vai ter que decidir na prática no carro que você pegar. O mais fácil acesso é o fusível. Você percebe que eu fui lá para o fusível, na entrada dele medi positivo, na saída eu medi negativo.
Aí aqui eu tenho duas observações. Primeira coisa, as outras duas medidas foram inúteis. Se eu tivesse realizado elas na prática, eu estaria perdendo tempo. Está bem claro isso. Porque se eu tenho entrada positiva e não saiu positivo do fusível, lá na direita da tela, eu não tenho que medir lá no interruptor. Eu não tenho que ir no comutador de ignição. Eu já sei que a falha está ali. Isso só por tensão. Depois eu confirmo no fusível, olhando, se precisar, né? Se precisar medir continuidade. Nem sempre precisa, mas está confirmado, depende do estado dele. Então aquelas duas lá de cima, elas foram medidas inúteis. Tá? Não, você não precisa fazer elas, não é para fazer elas quando você se deparar com essa situação. Segundo detalhe, muito importante. A partir do momento que eu medi um negativo chegando nesse fusível, eu estou medindo um retorno de tensão. Lembra do retorno? Significa que o negativo, que está em contato com a carcaça do motor de partida, invadiu a linha 50, passou pela chave de ignição, chegou até a saída do fusível. Então eu já sei que todo esse diagrama está contínuo, se esse fusível for apenas dessa região do motor de partida. Então essas duas observações são importantes. Você tanto sabe que o fusível está queimado, como sabe que como retornou o negativo, se esse fusível for exclusivo dessa região do diagrama, toda essa região está perfeita. Porque o negativo teve espaço para retornar, ele teve caminho para retornar. O retorno de tensão não pode ser ignorado. Beleza? Mas essa foi fácil, hein? Foi fácil essa aí, pessoal. Vamos ver se eu coloco. Vamos ver se tem uma mais difícil aqui. Ou o Sidney colocou um negócio interessante. Fusível, resta saber por que queimou. Show de bola, Sidney. Coloca lá uma lâmpada no lugar do fusível, etc. Depois a gente pode trazer a parte de por que os fusíveis queimam, como é que testa se ainda tem curto, se não tem. Perfeita observação do Sidney Ferreira. Show de bola. O Sidney acho que é aluno nosso. Pra gente ver certinho. Beleza. Vamos para o segundo exemplo aqui, que esse exemplo está muito fácil. Vamos lá para o segundo, ó. Coloquei caneta de polaridade e depois a gente vai para um Voyage com esse diagrama que a partida não funcionava. Estou treinando vocês nesse diagrama para depois a gente ir para o carro. Então, vamos lá. Ó. Linha 50. Vou soltar todas as medidas aqui. Agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver, pessoal. Digam pra mim aí. 30 segundos, hein? Nesse segundo caso, no mesmo diagrama. Vamos ficar craque nesse diagrama. Onde é que está o problema desse carro? O que está condenado aqui? 30 segundos. Vamos ver se o pessoal acertou aqui no chat. Ó, o Antônio falou que é o comutador. O Rafael Gambim falou que é o comutador de ignição ou o chicote. Rafael, vou te dar uma segunda chance aí. Coloca um ou outro. Tem que escolher. O mecânico Oliveira respondeu fio. O Ítalo respondeu fio partido do fusível até a ignição. Maurício Luiz, comutador de ignição. Beleza, você vê que esse segundo aqui já não foi tão claro. Ó, o Edgar, curto ao massa. Ó, a gente teve então três opiniões diferentes aqui, hein? Comutador. O Rafael colocou comutador ou chicote. O Lucimar, comutador, a ignição. O mecânico Oliveira, do fusível até a ignição. Comutador tá ganhando aqui. O Edgar colocou curto ao massa. O Rafael, comutador dá para testar os dois, correto?
sem mais nenhum teste, Rafael, o que você acha, dadas essas medidas? Comutador ou chicote? Vamos dizer que você não possa fazer nenhum teste a mais. Você sempre tem que confirmar. Isso está certinho, tá, Rafael? Mas vamos dizer que você não faça mais nenhum teste. Tá? Qual dos dois seria? Perfeito, pessoal. Coloca aqui antes de eu explicar. Perfeito. Maravilha, show de bola. Rafael colocou chicote. Se decidiu, Rafael. Maravilha. Perfeito, então. Seguinte, pessoal. Vamos lá, então, para nossa análise aqui. Vamos entender o que é que a gente condena nesse caso. Percebe o seguinte. Que a gente teve a gente primeiro começou naquela mesma sequência, ou seja, a linha 50 realmente não está recebendo positivo. A gente mediu na entrada do fusível e na saída, a gente mediu dois positivos, tanto na entrada como na saída. Não é verdade? Então a gente já sabe que esse fusível não está com problema. Show de bola. Quando a gente mediu ali, quando a gente mediu a entrada do comutador, a gente percebeu que esse positivo não chegou até lá. Ou seja, somente com essa análise, a gente condena o chicote entre o fusível e o comutador. Não é a chave. Porque a chave recebeu o negativo, tanto na entrada como na saída tem dois negativos. Ela não teve diferença entre a entrada e a saída. Então o computador, beleza. A única questão aqui são os dois pontos, né? Seria entre o fusível e a entrada do comutador. Esse chicote está condenado. O que a gente faz na prática? Regula o multímetro na escala de corrente e faz um jumper da saída do fusível para a chegada do comutador. E aí a gente dá a partida e confirma se realmente é só esse o problema ou se tem algum outro problema. Confirmou que é essa região do chicote, vai abrir o chicote. Então percebe que aqui eu estou trazendo para você uma forma racional de você realizar ali as medidas e chegar numa conclusão. É uma forma racional, tá bom? Desse nosso trabalho. Beleza, pessoal? Ficou claro? Tá fácil isso aqui também, hein? Vou trazer um outro exemplo aqui para vocês. Porque esse aqui foi tranquilo. O pessoal lá do Daniel mandou aqui para mim, ó. Aqui em Juazeiro, ele tá ministrando um curso de eletricidade automotiva na cidade de Itauá. Mandou a foto aqui do pessoal. Estão assistindo a nossa aula lá na cidade de Itauá. Deixa eu ver aqui, eu consigo até carregar. Olha eles aqui, ó. Estão assistindo a nossa aula. Um abraço para vocês aí, pessoal. Estou aqui conversando com o Daniel. Show de bola. Parabéns para vocês que estão dedicando esse dia aí ao aprendizado, porque a gente sabe que o Daniel falou para mim que aí tá em feriado e vocês dedicaram hoje para assistir a nossa aula. Então vamos para cima, tá? No final da aula tem uma surpresa para vocês aí. Todo mundo que tá aqui assistindo tem uma novidade aí para todo mundo, beleza? Um abraço aí pro pessoal de Itauá. Show de bola. Vamos lá então para nossa acho que mais um exemplo tá bom. Depois eu levo vocês para a prática, tá? Vamos lá. Pessoal, último exemplo do diagrama elétrico. Último exemplo para a gente finalizar, indo lá para a prática. Nesse terceiro caso aqui, onde é que está o problema? Vamos lá, pessoal. 30 segundos para vocês aí, tá? Todo mundo raciocinando. Eu acho que tá fácil, hein? Depois que a gente já passou pelas informações, né? Eu acho que agora tá fácil. Vamos ver.
Aí vamos lá. É só prestar atenção, né? O positivo nem entra no comutador, o Rafael falou. É isso aí, Rafael. Dá o outro exemplo, né? O Antônio, isso mesmo. Aí sim, o Antônio falou, aí sim é o comutador. Lembrando, pessoal, que essas medidas estão sendo feitas sempre com a partida segura. Estou segurando a partida, tá? Estou segurando a partida. Ó, o Antônio, ó, aí sim é comutador. Rafael, agora sim comutador. Boa, Rafael. O Edgar Pinheiro falou, chave desligada. Realmente, Edgar, se a chave tivesse desligada, sim, mas eu sempre faço as medidas com o circuito funcionando. Mecânico Oliveira falou, os alunos responderam comutador de ignição. Show de bola, pessoal. É isso aí. E o Maurício Luiz agora é comutador. Ah, pessoal, vocês já estão craques já. Acho que ficou claro aqui. Pegaram a sequência das medidas. Essa foi a única sequência de medidas que realmente precisou de 5 medidas. Você medir a linha 50, fusível, entrada e saída do comutador. Beleza. Lembrando que a regra é... O Samarone falou, ó, comutador de ignição, perfeito. Lembrando que é o seguinte, a gente tem regras para fazer o diagnóstico, são regras de ouro. Toda peça que você vai condenar, você precisa fazer pelo menos 2 testes. Então já vamos para a prática agora, mas só fazer esse disclaimer aqui, que é o seguinte. Eu estou desconfiando que é o comutador. Eu fiz várias medidas de tensão e eu estou falando que é comutador. Legal. Tira o comutador e testa, faz um segundo teste nele. Porque na elétrica a gente precisa de confirmação. Às vezes você fez a medida, às vezes outra pessoa te falou que fez. Ou às vezes você foi medir, só que soltou um pouquinho o multímetro, desconectou uma ponta. Então você fez aquelas medidas, mas pelo fato de ter desconectado um pouquinho, você acabou achando que não tinha negativo na série do comutador. Então, uma regra de ouro para que a gente nunca condene uma peça que esteja boa é realizar no mínimo 2 testes. No mínimo 2 testes por peça. Mediu lá o comutador, entrada e saída, entrou positivo, não saiu positivo, desconecta e mede continuidade no comutador. Observa não só o bip, observa o número do multímetro. Então tem que bipar e tem que ter 0 no multímetro, muito próximo de 0. Depois a gente pode, inclusive aqui no canal, até nas nossas aulas gratuitas, eu já disse os cuidados que a gente tem que ter com a medida de continuidade. Mas desde que você saiba usar, é uma excelente medida. Só tem que tomar cuidado, tá bom? Então, a última regra aqui desses pilares nossos é sempre condenar uma peça com no mínimo 2 testes. Show de bola, pessoal. Para a gente fechar a parte técnica aqui de hoje, eu vou trazer um exemplo aqui que aconteceu nas minhas aulas presenciais.